Obrigado. Nós ficamos um tempo sem vir por causa da nossa saúde, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o que Deus deseja falar conosco. Queria abrir com vocês a nossa Bíblia em Êxodo 15. Êxodo capítulo 15. Essa é uma mensagem que a gente está começando a construir agora. É bem possível que a gente vai falar isso em uma outra oportunidade, de uma forma mais completa. A gente vai inserir. Mas fique à vontade. Vai ser completa, né? Mas a gente vai até inserir isso na nossa escola de missões, de mídia e missão, que é importante. Lá no capítulo, em Êxodo, no capítulo 15, a partir do versículo 22, são as águas de Mara. Amém? Amém. Diz assim: depois, Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque elas eram amargas. Esta é a razão pela qual se chama Mara. O povo então começou a se queixar de Moisés, dizendo: que beberemos? Mas Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um pedaço de madeira. Ele o lançou na água, e ela se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhe deu estatutos e ordenanças, e pôs à prova, dizendo: se vocês derem atenção à voz do Senhor seu Deus, e fizerem o que é justo diante dele, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus estatutos, presta atenção nisso aqui, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, que os sabe, né? Bem, o que está acontecendo aqui? Deus resolve libertar o povo de Israel do Egito, da escravidão, e essa libertação de Deus ali entre o povo de Israel, ela vem acompanhada de pragas. E essas pragas, elas trouxeram doenças sobre eles, sobre os egípcios, aqueles que não serviam a Deus, não obedeciam ao Senhor, desprezavam o Deus de Israel. Na verdade, era o Deus dos hebreus, né? E dentro dessa condução de Deus no meio do povo, levando eles para o deserto, diante disso a gente sabe que Deus estava conduzindo o povo para uma nova terra, né? Uma terra que mana leite e mel, uma terra onde eles seriam prósperos, eles teriam tudo do bom e do melhor, inclusive teriam saúde. Não sei se vocês perceberam no texto, mas Deus está prometendo saúde para o povo. Aleluia. Deus está, quando Ele tira o povo de Israel do Egito, Ele tira o povo para ser uma propriedade particular e exclusiva dele. Ele faz dos hebreus, que é o povo de Deus, o seu povo, o sacerdócio real naquela geração. Lembra que dentre todas as nações da terra, a nação de Israel, os hebreus ali, que estavam seguindo ao Senhor, eles eram um povo exclusivo diante de todas as outras nações. E é disso que a gente precisa compreender hoje. Deus estava prometendo a melhor vida para aquele povo. E aí, dentro dessa condução, a gente chega nesse momento aqui, que eles se deparam com as águas de Mara. E as águas de Mara, elas eram águas amargas. Eu estava pesquisando um pouquinho sobre isso, eu cheguei a ver um vídeo há um tempo atrás, e me despertou curiosidade, que diz que quando as águas de Mara, elas são amargas por um motivo. Dentro delas existem propriedades anti-inflamatórias e propriedades que curariam o povo, ajudariam no tratamento. Lembra que o povo está vindo da escravidão? O povo está vindo cheio de traumas, ele está vindo cheio de tantas coisas, doenças, né, que eles passaram por ali. E Deus está prometendo para eles a saúde e dando para eles a condição de se tratarem. Deus está tratando com o povo. Quando chega nesse momento aqui, o povo não compreende. E eles começam a reclamar porque as águas são amargas. Mas existe um motivo das águas serem amargas. Entende?
E eles começam a reclamar, que eles não podem beber, eles começam a falar, nossa, mas o que a gente vai beber então, Moisés? Nos tirou do Egito, que tinha água potável para a gente vir aqui e beber dessas águas amargas e morrer de sede no deserto? Quando na verdade Deus estava querendo tratar com eles. Deus estava querendo tratar da saúde deles. E aí Moisés clama a Deus, Deus resolve aquela situação ali, faz a água se tornar doce, e o povo então pode beber. O real propósito de Deus no meio disso tudo, então, é nos sarar, é nos curar. Lembra que nós viemos do mundo cheio de pecados? Cheio de tantas coisas acumuladas na nossa alma, que nós adquirimos desde a nossa infância. O processo de libertação do Senhor é para nos curar. Muitas vezes a gente vai passar por meio das águas amargosas da vida, não é não? A vida do cristão ela não é fácil. A vida do cristão ela é uma vida de confronto o tempo todo. É uma vida onde o próprio Jesus diz que aquele que fala e prega o nome de Jesus vai sofrer perseguições, vai sofrer tantas outras coisas. Mas isso tudo é um processo que vai nos amadurecer e vai nos curar. O propósito de Deus é trazer a cura para o seu corpo. Sabe por quê? Porque quando nós somos curados, nós temos autoridade espiritual para curar outras pessoas naquela área. Entende? Eu estava assistindo um podcast há um tempo atrás, o Thales Roberto. O Thales teve lá o seu momento, aquele momento que todo mundo conhece, que ele ficou até afastado um pouco do mundo cristão. Mas ele falou uma coisa interessante que é verdadeira. Ele disse, olha, as minhas músicas, elas são músicas muito bem aceitas nas comunidades, entre aqueles que usam drogas, entre aqueles que são traficantes, aqueles que se envolvem no mundo do crime. Elas são tão bem aceitas e elas salvam tanto essas pessoas através da música, a mensagem, porque eu tenho autoridade espiritual para falar sobre aquilo que eu estou falando. Eu vim do tráfico, eu vim do mundo do crime, eu vim do mundo das drogas, ele falando, né? E Jesus me curou. E a partir do momento que ele me curou, a Bíblia vai falar que nós somos cercados de uma nuvem de testemunhas, né? Então nós somos vistos pelas pessoas, nós somos vistos pelos espíritos que estão à nossa volta, né? As entidades, os principados e potestades, os demônios, os anjos de Deus nos assistem o tempo todo, o próprio Jesus nos vê, Deus nos vê. Então nós somos assistidos o tempo todo. Lembra quando Deus teve aquela experiência com Jó, né? Na verdade teve aquela experiência que Satanás chegou diante de Deus para provocar Deus em relação a Jó, e ele não tinha do que acusar Jó. Por quê? Porque o mundo espiritual nos conhece. Ele nos conhece, ele sabe onde nós vamos falhar, o que nós vencemos, o que nós ainda não vencemos, e diante daquilo que nós somos de verdade, porque esse mundo todo nos conhece, é onde nós vamos ter assertividade naquilo que nós pregamos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós exercemos na nossa vida. Por exemplo, não posso achar que Deus, através da minha vida, pode libertar alguém da prostituição se eu ainda pratico a prostituição. Consegue compreender? Espiritualmente falando, o mundo espiritual nos conhece, os demônios sabem que eu não tenho autoridade sobre aquilo. Consegue compreender? Então, Thales estava falando sobre isso. Eu fui liberto das drogas. E fui liberto mesmo, porque o mundo espiritual me conhece. Então os demônios sabem que quando a minha música chegar lá, a música ela vai chegar e o Espírito Santo vai agir na vida deles, e eles serão salvos, porque eu tenho autoridade espiritual para falar sobre o que eu estou falando. Está entendendo? E às vezes a gente não percebe essas coisas. Às vezes a gente tem coisas ainda a ser tratadas, e às vezes as coisas elas não acontecem. Às vezes a gente dá uma palavra, a pessoa não muda. Às vezes a mensagem não torna eficaz no coração do outro. Por quê? Porque falta autoridade espiritual para falar. O que Deus está fazendo aqui? Está querendo tratar o povo, para que o povo tenha autoridade, para poder liderar sobre as nações. Está tratando com o seu povo, ele está tirando o povo do Egito, do mundo de idolatria, do mundo de prostituição, do mundo de muitas coisas erradas, está trazendo o povo como uma propriedade exclusiva, com novas leis, como leis morais,
que vão fazer esse povo ser conhecido no âmbito espiritual, para que esse povo possa governar. Entende? E é o que Jesus faz com a gente. A Bíblia diz que lá no futuro, no tempo da regeneração, nós vamos governar com Cristo. Só que, como que nós vamos governar se a gente não vencer essas batalhas? Se a gente não tiver essa autoridade espiritual para poder governar com Ele? Imagine no período do milênio, como que eu vou falar sobre, como que eu vou ensinar alguém lá no milênio que não vale a pena roubar se eu não passei por esse processo de transformação? Se eu não deixei de roubar? Entende? Não tenho autoridade para isso. E, gente, falando de forma espiritual, o mundo espiritual ele nos conhece. Então nós precisamos ter essa consciência. Quando Deus está tirando o povo para tornar esse povo conhecido, esse povo está sendo tratado, porque eles precisam dessa autoridade para poder manifestar Deus lá na frente. Que é o que Deus está fazendo para a gente. Então, as águas de mar, elas revelam muito isso para nós. Deus estava tratando com o povo através das águas amargosas. E essas águas, elas tinham propriedades que curariam o corpo físico daquelas pessoas. Olha o que Deus continua dizendo. Deus disse assim: se vocês derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, e fizerem o que é justo diante dele, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem todos os seus estatutos, olha a promessa de Deus: eu não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que cura vocês. Aleluia. E isso não fica só no Velho Testamento, porque Jesus, quando ele vem e ele morre e assume os nossos pecados ali na cruz, a Bíblia vai dizer que o sangue de Jesus nos sarou. Acho que é Isaías 53, que ele vai falar sobre... levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Isso já é uma referência a Jesus para o Novo Testamento. Então nós precisamos ser pessoas saradas. No nosso corpo físico, na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso espiritual. Porque nós somos o instrumento que Deus vai usar para curar outras pessoas. Amém? Todos nós estamos nesse processo de cura. Se a gente conseguir compreender o que Jesus quer de nós, vai ser muito mais fácil da gente conseguir tomar as nossas próximas decisões. Por exemplo, a Bíblia vai dizer, já no Novo Testamento, que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo e ele habita em nós. A Bíblia vai dizer, no Novo Testamento, que nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Se eu sei dessas coisas, e eu estou falando agora com um pouco de propriedade, porque eu vim de umas semanas muito doente, não é não? Por que eu fiquei doente? Porque eu me alimentei mal. Entende? Me alimentei mal, não fui responsável com as coisas, com a minha alimentação, com o meu corpo. E eu sei que o Espírito Santo habita nele. Se habita nele, eu não estou glorificando a Deus no meu corpo. Amém? Aí o que aconteceu? Eu fiquei doente, não podia vir para a igreja, porque a viagem complicada, não? Como que eu vou fazer a obra do Senhor? Como que eu vou cumprir o meu chamado, a vocação e o propósito que Deus tem para mim? Através de mim. Se eu vou ficar doente. Por que eu fiquei doente? Porque eu fui irresponsável, negligente, com a bênção que Deus me deu, que foi o corpo. Onde Ele habita. Amém, irmãos? Então nós estamos diante de uma palavra que pode trazer vida para nós. Que traz cura, vai curar a nossa alma, vai trazer para nós uma nova consciência. Se eu sei que o Espírito Santo habita em mim, e se eu sei que eu sou vocacionado por Deus para cumprir um propósito, eu preciso estar com Ele em perfeito funcionamento. Amém. Com certeza. A minha mente precisa estar em perfeito condicionamento para que eu consiga, o Espírito Santo consiga falar comigo, para que Ele consiga me revelar as coisas que Ele tem para me revelar. Pensa que dependendo da sua alimentação, você
os seus organismos, os seus órgãos, eles começam a trabalhar de forma mais pesada, isso chega no seu cérebro, você não consegue ter clareza para pensar nas coisas. Logo você cria uma barreira para Deus falar com você. Olha como isso é mais sério do que a gente pensa. Às vezes Deus está querendo nos dar um direcionamento e a gente não consegue chegar, receber, porque nossa mente está preocupada com outras coisas, porque foi gerado dentro do nosso corpo por causa de uma falta, de uma má alimentação, por falta de uma boa noite de sono. Você está entendendo? Então é sobre essas coisas. Deus quer curar o seu povo. E aí quando nós olhamos para a igreja, e eu me incluo nela, nós vemos muitas pessoas doentes. Quando a Bíblia está prometendo para nós, Deus está prometendo no Velho e no Novo Testamento que nós seremos pessoas curadas, saradas. Se nós obedecemos ao Senhor que deu livremente as suas leis, justamente não é para impor nada para o povo, é porque Deus quer cuidar do seu povo. Ele quer que o seu povo seja saudável. Ele quer que o seu povo tenha vida para poder oferecer vida para outras pessoas. Entende? Então, essa é uma mensagem que ela não é legal de se ouvir, né? Porque a gente gosta muito de comer tantas coisas, gosta muito de se expor a tantas coisas, mas eu tenho percebido que o Espírito de Deus tem trazido sobre grandes homens de Deus nos nossos dias essa consciência. Luciano Subirá, quem já ouviu falar dele? Luciano Subirá tem tido também essa revelação. A Valnice Milhomens, que a gente conhece, a Valnice, ela veio da África já há mais de 40 anos, onde ela teve malária, teve um monte de coisa lá. Depois que ela veio e começou a obedecer às palavras do Senhor e cuidar da sua mente, corpo e espírito, ela disse que há mais de 40 anos ela não tem uma gripe. Você olha para ela, ela tem 76 anos, mas não parece. Uma pessoa cheia de vigor, uma pessoa esclarecida, uma pessoa que tem o Espírito de Deus, Deus fala com ela, se percebe que é Deus falando através dela. Então, eu acho que Deus quer nos trazer essa consciência. Tantas outras pessoas que o Senhor tem movido nos nossos dias. Então, o que eu queria dizer para os irmãos, né? E para mim também. Nós precisamos dar atenção à voz de Deus. A voz do Senhor. Nós precisamos olhar para a Bíblia e ver as coisas escritas e fazer com que essas coisas que estão escritas, elas façam parte da nossa vida. Lá nas obras da carne, nós vamos ver tantas coisas, e uma delas é a glutonaria. E às vezes a gente pula esse versículo. É ou não é? A gente pula. Isso acontece muito no nosso meio. Você olha para dentro da igreja, só tem gente doente. Olha que tristeza. Isso acaba refletindo como um mau testemunho para quem está no mundo. De repente as pessoas olham, mas eles não deviam ser curados? Eles não deviam ter vida para oferecer vida? Como que as pessoas vão acreditar no Jesus que a gente prega, que Jesus cura, faz isso, faz aquilo, que Ele nos deu vida em abundância, se nós estamos doentes? Isso é um mau testemunho para o Evangelho que nós temos dado. E ainda sobre isso, eu estava refletindo com o Fabinho há esses dias no carro. Imagina só, vamos pensar. Vamos supor que a pessoa desenvolveu um câncer por causa de uma alimentação ruim. E essa pessoa é cristã, mas ela morreu no câncer. Deus não curou ela, porque pode acontecer. E ela chega diante de Deus. Vamos pensar juntos. O que vocês acham? Essa pessoa, ela cometeu um suicídio? Ou como que ela se apresenta diante de Deus? Porque se Deus deu para ela orientações de como ela deveria conduzir sua vida, e ela não conduziu da maneira que ela deveria conduzir, e ela contaminou o seu corpo, e ela morre por causa disso, ainda que ela seja cristã, diante de Deus isso é considerado como suicídio ou não? Eu acho que a carne, aquilo que faz a carne, ela não tem valor. Ela não tem muito valor, a carne. A carne, quando você parte da vida, a carne, ela não é. Quando ele fala do pó, a carne, pelo nosso fundamento, da nossa alma. Mas tem um texto bíblico também que nos confronta e diz que nós devemos glorificar a Deus. Né? Então, por mais que a gente saiba que
toda essa questão carnal ela não vai levar a gente para o céu para lugar nenhum, ela vai nos prender nas coisas dessa vida, ainda assim a gente precisa manter saudável aquilo que Deus fez. Entende? Então, quando nós contribuímos para que isso não... Por exemplo, a gente às vezes poderia ir mais longe naquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos, porque Ele tem um plano traçado para nós. E aí isso é interrompido por causa da nossa negligência. Da alimentação, a alimentação é, tipo hoje, a alimentação hoje, ela já vem toda contaminada. Não tem como você pegar um frango hoje, 40 dias, se você não bater ele explode tanto quilo, tanto remédio. Hoje a alimentação é química, hoje isso aqui, isso. Então o câncer ele vem por causa da alimentação. Sim. Muita coisa. Mas existem coisas que a gente pode evitar que são naturais. Claro. Entende? Então, se a gente pelo menos optar por essas coisas, Melhor, pensando em glorificar a Deus, né, melhor parte da nossa consciência, pensando em glorificar a Deus, o Senhor vai nos curar. Melhora, entende? Com certeza, a alimentação quando Jesus ele traz, né, os discípulos, né, para um ensinamento, ele vai falar ali que toda maneira de pensar, tudo aquilo, tá tudo isso lá no Sermão da Montanha, né? Onde você está construindo, onde você está sendo construído, né? Se ele veio, Jesus, né, como um exemplo de como se deve fazer. Jesus ele jejuava, Jesus ele orava, ele tinha uma vida de comunhão com o Pai, ele glorificava a Deus em todos os sentidos da vida, né? E mostra para os discípulos, olha, a forma de glorificar o meu Pai é pegar essa vida aqui de comunhão com Ele e fazer isso aqui um ciclo diário, entende? Jesus não fazia nada sem antes consultar o Pai. Ele saía de um lugar para outro e vou falar com meu Pai. Aí ele orava, depois vinha e fazia os milagres. Você está entendendo? Então o que acontece? Deus ele tem nos orientado nos dias de hoje que os dias vão ficar difíceis. Então se a gente hoje pode glorificar a Deus no nosso corpo, né? O próprio Jesus ele vai falar assim, olha só, ai daquele por onde vem o escândalo. Imagina, se a pessoa está toda doente porque ela é glutona. Eu estou falando por mim, cara. Eu como desesperadamente, igual o Chaves. Você está entendendo? Então, assim, a minha doença de gota, ela é por causa da minha boca. Você está entendendo? Então, o que acontece? O Espírito Santo, a gente tem que ouvir a voz do Espírito Santo, porque Jesus falou assim, ó, é melhor você amarrar uma pedra de morte, Jesus está falando de suicídio. Melhor você se suicidar. Se você quer se escandalizar alguém, então suicida. Estou falando para você, olha só, meu irmão, o seu corpo me glorifica. Você é o meu reflexo aqui na Terra. Tudo que você faz, você tem que fazer para glorificar o Pai na sua vida. Então, tipo, se eu vou fazer algo que escandalize o Evangelho, que escandalize o Senhor, que faça com que o nome do Senhor ele seja denegrido por causa da minha má conduta, eu estou servindo de escândalo. Então, olha só, se as pessoas me veem mancando o tempo todo, eu falo, poxa, é porque eu me alimento mal. Olha o mau testemunho que eu estou dando. Você está entendendo? Agora, a partir desse momento, eu vou fazer o que é certo. Pelo misericórdia de Deus pela madrugada falou comigo. Eu não me converti. Na madrugada Deus falou comigo. Nem só de pão, não. Estava falando sobre isso. Quando a série da boca de Deus. Na madrugada falou comigo. Eu comia demais. Eu, quando anunciando o Evangelho, eu participava muito de churrascaria. Ia muito de churrascaria. Eu comia, parava na sombra. Gente, eu gosto muito de comer. Eu parava na sombra. Sabe, né? Eu parava na sombra. Eu gosto muito de comer. Meu Deus do céu, como essa palavra é difícil para mim, você faz velho. Essa palavra é difícil. Depois que Deus falou comigo, o seu corpo mostra que o senhor está bem fisicamente. A gente pode ter um pouco mais de prudência, por exemplo. Eu tenho um suco e eu tenho um refrigerante. Eu tenho água, tenho suco, tenho refrigerante. Mas você tem um suco que vai fazer menos mal à sua saúde, talvez a gente dá alguma coisa boa. Né?
Então você vai optar pelo suco. Então são essas escolhas que a gente pode fazer. Vai mudando. Mas tem muita um gente, pouquinho, né? tem muita gente, se você botar um copo de Coca-Cola, um copo de suco, ele vai tomar a Os Coca-Cola dois. e vai tomar o suco. Não. Ele toma o suco. Como os três. No meu caso, eu tomava os três. Água, Coca-Cola, Agora, suco. toda a minha dificuldade de saúde é a coluna. Ela tem um vigor físico tremendo, é muito vigor. Quando eu tomei, Mas acredito que o senhor se alimenta bem, né? Não, o seu adjusto tá no cheio. toda a minha coluna, porque no vestiário eu tomei um tombo assim, para não bater a cabeça no banco, aquele tombo de cimento, e eu forcei para acontecer assim, daqui para lá. Jesus disse que ele veio nos trazer vida e vida em abundância. O desejo de Deus é que a gente tenha vida e saúde. Promete isso com sua palavra. Para que a gente possa curar as outras pessoas. Tá caminhando aqui todo dia, ó. Olha como tá ficando magrinho. Eu tô indo até mais magrinho. É, Agora, é exemplo, É cara. difícil. agora você tem que Pra quem gosta de comer Mas também, Eu sei disso. O Espírito Santo falou comigo de uma forma tão pancada que eu falo, cara, você está se suicidando assim mesmo, sem dar assim, ó, pá! Eu como com verdura. eu sempre acostumado a comer bem parado. Então, meus irmãos, é uma palavra não muito legal de se ouvir, né? Foi bom, mano. Foi bom. Mas o Senhor deseja tratar com a gente. Nós estamos nos últimos dias. Vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo, né? Você abre, a gente usa muito o Instagram. Você abre o Instagram, meu Deus do céu, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Sinais do sol, na lua, nas estrelas, sinais do céu, coisa mais. Sinais Rio Grande do Sul, você vê? As águas, o No Brasil. Brasil, vocês já ouviram falar de terremoto no Brasil? Ontem eu descobri que esse ano Essa semana, terremoto no Brasil. 6,6 na Amazônia. Eu falei, Jesus, Outra coisa, continua chovendo. você só ouviu falar disso lá no Japão. 6,6 no Brasil. Tornado no Rio Grande do Sul, gente. Tornado, nunca houve. O povo, infelizmente, a Bíblia tem que ser cumprida a palavra. Então eu acho que ali em Apocalipse você vai estar ali, ó, aquele que é santo santifique-se, o que é justo justifique-se. Agora o que é sujo, a gente vai sujo. Não posso. A gente tem, por exemplo, aí desse show de Madonna aí, ó. Então, olha que Quase 2 desgraça. milhões de pessoas. Olha, foi um. De graça, 60 milhões que pagaram para Quase 2 milhões de pessoas assistindo uma mulher daquela imunda. O que é preocupante Bruxaria, é cara, que bruxaria. O mundo está. nós esperamos um grande juízo para o Rio de Janeiro, né? De Deus, assim como teve no Rio Grande do Sul e tem em outros lugares. Por causa desse Então portal nós que ela abriu. precisamos, irmãos, nós precisamos orar pelas nossas casas, Essa mulher tem fazendo pelas nossas famílias. Vou consagrar. Uma coisa que o Senhor tem me chamado a atenção nos últimos dias, a Bíblia vai falar em Apocalipse, no toque das trombetas, se eu não me engano, acho que é na quinta trombeta. Aconteceu um negócio terrível e Deus dá ordem para os anjos, dizendo: olha, só vai acontecer sobre aquele que não tem na sua testa o selo de Deus. Então nós precisamos orar a Deus para pedir para Ele selar a nossa vida com o selo dele. Igual lá em Porque as Êxodo. destruições que vão vir mais são piores, No umbral da casa. vão ser terríveis, Pedir a e sangue, elas vão vir sobre sangue aqueles que dele. não têm na Sangue sua do testa o Cordeiro. selo de Deus. Então acredito que isso que a gente está falando aqui hoje é uma forma de Deus nos santificar mais. Quem é santo, santifique-se mais. Busca um caminho de aperfeiçoamento. Entendeu? Só uma coisa rápida, Jó, ele não tinha na vida dele do que ser acusado, mas Satanás achou a ocasião na vida de Jó. Olha, se o Senhor tirar o que ele tem, ele vai te blasfemar. Não foi o caso. Subiu mal. Você está entendendo? Mas ele está ao derredor buscando a quem possa tragar. Se ele achar a ocasião, ele vai devastar a nossa vida agora. Entendeu? É a mulher de Jó. É a mulher de Jó. Gente, Deus nos abençoe. Entendeu? Vamos orar para que o selo de Deus esteja sobre a nossa vida, porque nós vamos precisar. Não sou ave de agouro, não, essas aves que falam aqui. Mas a Bíblia diz que as coisas É a palavra é de Deus, né, cara? É a palavra de Deus, não é nossa.